Eu juro pra vocês que quando eu vi essa cena, eu tive que pausar a televisão, respirar fundo, sentar direito no sofá e voltar do começo, porque parecia mentira, parecia sonho, parecia coisa de outra novela. Mas não é, minha gente, não é. Aconteceu bem dentro da joalheria Brandão, bem no meio daquela festa de posse cheia de pompa que a Ingrid armou para se sentir a rainha do pedaço. E o que era para ser o dia mais glorioso da vida daquela mulher se transformou no maior escândalo que essa família já viveu desde a morte do Arthur. A casa caiu, meus amigos. A casa desabou. E o nome desse furacão que entrou pela porta principal da joalheria para virar tudo de cabeça para baixo tem nome, tem sobrenome, tem sangue e tem sobrenome Brandão. O nome desse rapaz é Heitor. Guardem esse nome, escrevam esse nome. Porque o Heitor é o filho biológico do Arthur Brandão. É o herdeiro que ninguém sabia que existia. É o carrasco que a Pilar nunca imaginou que fosse aparecer. E ele chegou hoje para fazer justiça por tudo aquilo que essa família fez com a nossa Adriana. E se preparem, porque o que vem agora é de arrepiar do começo ao fim. É o tipo de reviravolta que só acontece uma vez em cada novela e que a gente vai lembrar para sempre. Um detalhe, um único detalhe naquele anel enorme que a Pilar usava com tanto orgulho. Aquele anel que ela exibia em cada evento. Aquele anel que ela quase deu na cara da Adriana no salão de beleza. Esse anel virou a prova que faltava para derrubar a Ingrid da presidência da joalheria. Prestem muita atenção, porque essa história tem começo, meio e fim. E cada minuto dela é de tirar o fôlego. Tudo começa quando a Ingrid entra na sala principal da joalheria Brandão com aquele sorriso vitorioso, sabem? Aquele sorriso de quem acabou de conquistar tudo. Aquele sorriso de quem passou meses tramando com a mãe para tomar o poder da família. Ela entra caminhando devagar, cumprimentando os funcionários um a um, olhando para cada joia da vitrine como se fosse dona de cada uma delas. E vocês precisam ver a arrogância daquela mulher, minha gente. Ela chega e senta na cabeceira da mesa, na cadeira que era do Arthur, na cadeira que depois foi do Tiago, e olha em volta como quem diz: agora sou eu, agora manda quem pode, e obedece quem tem juízo. E do outro lado da sala, encostado na parede, com os braços cruzados e o olhar de aço, está o Tiago, silencioso, furioso, ferido. Ele acabou de ser destituído da presidência, acabou de ver o cargo que era dele por direito ser entregue de bandeja para a prima Ingrid. E o rapaz não engoliu essa humilhação. Não engoliu de jeito nenhum. E vocês precisam ver o clima que estava dentro daquela sala. Um clima pesado, tenso, aquele silêncio incômodo que precede tempestade grande. A Pilar estava lá, claro, sentada bem ao lado da filha, orgulhosa, como se tivesse ganhado a loteria. O Ademir estava lá, com aquele ar de advogado esperto que acha que domina cada canto da situação. O Ulisses estava lá, mas com uma cara meio arrependida, sabem? Aquela cara de quem votou porque foi pressionado, mas que no fundo sabia que estava fazendo besteira. E os funcionários da joalheria, meu povo. Os funcionários estavam ali de cabeça baixa, fingindo trabalhar, mas cochichando entre si, comentando o quanto aquela transição tinha sido esquisita, o quanto o Tiago tinha sido injustiçado e o quanto a Ingrid não tinha experiência nenhuma para assumir um império do tamanho da Brandão. Foi aí, minha gente, foi bem nesse momento de tensão máxima que a porta da sala de reuniões se abriu com força. E não foi uma abertura qualquer, não. Foi daquelas aberturas de filme, sabem? Aquela porta que bate na parede, aquele barulho que faz todo mundo levantar a cabeça de uma vez só. Aquele susto coletivo que percorre a sala como um choque elétrico. E foi por essa porta que ele entrou. O Heitor entrou de terno preto, com o olhar firme, com o passo determinado, com aquela presença de quem sabe exatamente onde está pisando. E ele não olhou para Ingrid, ele não olhou para Pilar, ele não olhou para o Ademir. Ele olhou direto para o Tiago. E o Tiago, meu povo, o Tiago descruzou os braços, endireitou a postura. E num movimento único, sem trocar nem uma palavra, os dois se cumprimentaram com um aperto de mão que já valia mais do que 1000 discursos. E foi nessa hora que a Pilar entendeu que a coisa estava feia. Foi nessa hora que a Ingrid perdeu o sorriso vitorioso. Foi nessa hora que os funcionários pararam de fingir trabalho e começaram a assistir aquela cena boquiabertos. Porque quem era aquele rapaz? De onde ele tinha saído? E por que o Tiago, que estava humilhado a vida inteira, agora parecia ter recuperado o brilho no olhar como se tivesse acabado de encontrar o irmão que nunca teve?
A Pilar tentou reagir, minha gente. Ela levantou daquela cadeira, arrumou o terninho, ajustou aquele anel enorme no dedo e caminhou na direção do Heitor com aquela cara de quem manda em tudo. O senhor não foi convidado para esta reunião. Ela disse com aquela voz seca de sempre. Esta é uma reunião interna da diretoria da Joalheria Brandão e nós não recebemos estranhos aqui. E olhem só a resposta que o Heitor deu. Minha gente, olhem só. Ele nem se abalou. Ele olhou para Pilar de cima a baixo, deu meio sorriso e disse com uma calma assustadora. Estranho, dona Pilar. Estranho é a senhora achar que pode tomar as decisões dessa família sem consultar quem tem o sangue de Arthur Brandão correndo nas veias. Meu Deus do céu! Foi aí que caiu a ficha. Foi aí que a Pilar ficou branca, gente. Branca de verdade. Aquele rosto sempre tão bem maquiado, sempre tão controlado, sempre tão duro, virou uma folha de papel. E ela balbuciou alguma coisa, tentou falar, tentou responder, mas as palavras não saíam. Porque no fundo do fundo da alma dela, a Pilar sempre soube que aquele dia poderia chegar. Sempre soube que o Arthur tinha segredos guardados, que ela nunca conseguiu descobrir. E agora, na frente de todos os funcionários, na frente da diretoria, na frente da própria filha, que tinha acabado de assumir a presidência, o passado do Arthur voltava batendo na porta e dizendo: "Estou aqui e vim buscar o que é meu." E o Heitor não parou por aí, minha gente. Ele deu mais um passo à frente, tirou de dentro do paletó um envelope grosso, marrom, cheio de documentos e colocou aquele envelope em cima da mesa com um baque seco que ecoou pela sala inteira. Todo mundo olhou para o envelope. Todo mundo prendeu a respiração. E o Heitor olhou para a sala inteira, um por um, e disse com uma voz que ninguém esquece: "Eu vim aqui para apoiar o Tiago. Eu vim aqui para impedir que essa família continue tratando o legado do meu pai como se fosse propriedade privada de uma quadrilha. Enquanto a senhora, Dona Pilar, e a filha da senhora, a Ingrid, quiserem transformar a Joalheria Brandão num circo de mentiras, vão ter que passar por cima de mim primeiro. E eu não sou fácil de derrubar." Gente do céu, foi como se um trovão atingisse aquela sala. A Ingrid tentou reagir, minha gente. Ela levantou daquela cadeira presidencial com o rosto vermelho de raiva, apontou o dedo para o Heitor e gritou: "Isso aqui é uma armação. Isso aqui é a armação do Tiago." O rapaz não conseguiu aceitar que perdeu a presidência e agora contrata um qualquer para vir armar cena aqui na minha frente. Mas foi aí que o Tiago, que até então estava calado, deu um passo à frente. O Tiago se pôs ao lado do Heitor, como quem forma uma parede humana, e disse com uma serenidade que assustou até a Pilar: "Prima, cuidado com o que a senhora fala. Porque o senhor Heitor tem provas do que veio dizer. E essas provas estão dentro desse envelope. Mas antes de a gente falar sobre a família, sobre o Arthur, sobre a herança, eu vim aqui para falar de uma coisa bem menor. Uma coisa que cabe no dedo. Uma coisa chamada anel. Segurem firme aí, minha gente, porque agora a história vai desandar de vez." O Tiago tirou de dentro da pasta um outro documento. Um documento oficial, com carimbo de gemologista, com assinatura reconhecida em cartório, e colocou em cima da mesa bem em frente da Ingrid. E olhou para Pilar com aquele olhar de quem está prestes a jogar uma bomba. "Tia Pilar, aquele anel enorme que a senhora usa há meses, aquele anel que a senhora exibe em cada evento da família, aquele anel que a senhora comprou aqui mesmo, na Joalheria Brandão, passou por avaliação. E o resultado da avaliação está aqui, nesse documento. E o resultado, tia Pilar, muda tudo." A Pilar deu um passo para trás, minha gente. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Instintivamente, ela levou a mão direita ao dedo onde estava o anel. Tentou girar a joia como se pudesse escondê-la, mas era tarde demais. A sala inteira estava olhando para aquele anel. E a Ingrid, meu povo, a Ingrid tentou desviar o assunto de todo jeito. "Isso não tem nada a ver com esta reunião", ela gritou. "Esta é uma reunião de posse. E o senhor Tiago está usando a joia pessoal da minha mãe para criar um circo aqui dentro. Isso é ridículo. Isso é desespero. Segurança, tirem esses homens daqui." Mas foi aí que o Heitor levantou a mão, calmamente, e disse: "Ninguém sai daqui até vocês escutarem o que o Tiago tem para dizer. E se a senhora, dona Ingrid, se recusar a escutar, então o que está para ser dito vai virar assunto público. Vai sair da porta desta joalheria e vai parar nos jornais amanhã cedo. A escolha é da senhora." Meu Deus, minha gente, o silêncio que caiu naquela sala foi de arrepiar.
Os funcionários pararam de mexer nos papéis. Os telefones deixaram de tocar. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. E a Ingrid, cercada por todos os lados, sem ter para onde correr, teve que sentar de novo e engolir seco. Foi aí que o Tiago começou a explicação. Minha gente! E que explicação, gente do céu! O Tiago pegou aquele documento oficial, abriu na frente de todo mundo e leu em voz alta, com aquela voz firme, cada palavra do laudo. Anel modelo Brandão Signature, código de série tal e tal, valor declarado de compra em cima de R$500 mil. Resultado da avaliação, peça falsificada. Diamante central substituído por zircônia de alta qualidade. Ouro periférico com liga inferior à declarada. Valor real da peça, menos de 10% do valor pago. Minha gente, o queixo de todo mundo caiu. Os funcionários se olharam. Ulisses ficou boquiaberto. A Silvana, que estava lá acompanhando o Tiago, precisou se apoiar na cadeira porque quase caiu de tanta surpresa. E a Pilar, meus amigos, a Pilar sentou de novo naquela cadeira como se um saco de cimento tivesse caído nas costas dela. Isso é mentira, a Pilar gritou. Esse laudo é forjado. Alguém trocou o meu anel. Esse não pode ser o meu anel. Eu comprei essa joia com dinheiro suado. Eu vi o certificado de autenticidade. Alguém falsificou esse documento para me prejudicar? Mas aí, minha gente, aí veio o golpe fatal. O Tiago sacou mais um documento e mostrou para a sala. Tia Pilar, este é o registro oficial da compra do anel na própria joalheria Brandão. Este é o número de série. Este é o certificado de autenticidade. E este documento da avaliação foi feito por um gemologista independente, com equipamentos de última geração. E o número de série que consta no anel avaliado é exatamente o mesmo número de série do registro da compra. Não foi trocado. É o mesmo anel. O que foi trocado, tia Pilar, foi a joia dentro do próprio processo de fabricação da joalheria. Vocês precisam entender a gravidade do que o Tiago acabou de falar, minha gente. Ele não estava só dizendo que o anel da Pilar era falso. Ele estava dizendo que dentro da própria joalheria Brandão, dentro da empresa da família, existia um esquema de fabricação de peças falsas. Um esquema que estava sendo passado como verdadeiro para clientes que confiavam na marca. Um esquema que envolvia milhões de reais em fraude. E adivinhem quem tinha assumido o comando dessa empresa há poucos dias? Adivinhem quem estava lá, sentada na cadeira do Arthur, sorrindo como se tivesse ganhado o mundo? A Ingrid. E foi aí que o cerco começou a se fechar em torno da nova presidente. O Heitor tomou a palavra de novo, minha gente, e falou algo que ninguém esperava. Ele olhou para Ingrid, olhou para Pilar, olhou para Ademir e disse com aquele tom de quem já sabia de tudo antes de chegar. Se um anel do próprio sangue da presidência apresenta essa fraude, quantos outros clientes, quantos investidores, quantos parceiros da joalheria estão andando por aí com joias falsas achando que compraram legítimas? Quantos milhões estão circulando em cima de uma mentira? Quantos processos essa família vai enfrentar quando essa notícia sair? A dona Ingrid acaba de assumir uma empresa que está prestes a ir à falência pela fraude que aconteceu debaixo do nariz dela. E a pergunta é, ela não sabia? Ou ela sabia muito bem? Meu povo, meu povo, meu povo! Vocês precisam ver o rosto da Ingrid nesse momento. Ela ficou tão pálida, tão descontrolada, tão perdida, que começou a tremer. As mãos dela tremiam, a voz dela tremia. E ela tentou responder, mas gaguejou. Eu acabei de assumir. Eu não posso ser responsabilizada por coisas que aconteceram antes de eu assumir. Isso é responsabilidade do Tiago. Foi ele quem comandou essa empresa antes de mim. Foi ele quem deixou esse esquema acontecer. Não sou eu que tenho que responder por isso. Mas foi aí que o Tiago abriu o segundo envelope. Minha gente. E dentro daquele envelope tinha um relatório de auditoria interna. Um relatório que o Tiago tinha mandado fazer nos últimos meses, da gestão dele. Um relatório que apontava movimentações estranhas de peças. Movimentações que aconteciam sempre que a Ingrid entrava na joalheria. Movimentações que envolviam a saída de peças verdadeiras e a entrada de peças falsificadas. Exatamente nos mesmos dias em que a Ingrid tinha acesso ao cofre principal. Ai, minha gente, ai, foi de cair o queixo, foi de tirar o chão. A Ingrid começou a passar mal. Ela tentou levantar da cadeira, tentou pegar o copo de água, mas as mãos tremiam tanto que ela derrubou o copo em cima dos próprios papéis.
A Pilar correu para amparar a filha, mas o Heitor levantou a mão de novo e disse: ninguém sai desta sala. Ninguém protege ninguém. Agora todo mundo vai olhar para os dois lados. Para Ingrid e para o anel da Pilar. Porque esses dois lados estão amarrados pelo mesmo fio. E foi aí, minha gente, foi aí que a Carmita entrou em cena. E que entrada, meu povo! Que entrada! Vocês lembram da Carmita, né? A mãe da Bruna. Aquela mulher que sempre gostou de brilho, sempre gostou de joia, sempre andou perto dos Brandão porque queria uma migalha do luxo daquela família. Foi ela quem descobriu o problema com o anel. Vou contar direitinho como foi essa história, minha gente. Tudo começou quando a Carmita, num daqueles eventos da Pilar, ficou olhando para o anel gigantesco no dedo daquela mulher e teve um estalo. Não sei se foi intuição, se foi inveja, se foi olho treinado de quem gosta de joia, mas alguma coisa naquele anel não fechou. A Carmita, com toda aquela malandragem, deu um jeito de encostar na Pilar, dar um abraço mais demorado, elogiar o anel mais um pouquinho. E no meio daquele carinho todo, sem que ninguém percebesse, ela conseguiu identificar detalhes do brilho do diamante que não estavam batendo. Não é que ela roubou o anel, minha gente, não. Ela só reparou, ela só desconfiou. E foi essa desconfiança que ela levou para frente. A Carmita, então, arrumou um jeito de conseguir um encontro particular com um gemologista amigo dela, dos tempos em que ela ainda circulava em festas da alta sociedade. Ela pediu para esse gemologista, sem dar muitos detalhes, uma opinião técnica sobre um anel parecido com aquele que ela tinha visto na Pilar. E o gemologista, com muita paciência e com muito estudo, foi apontando para Carmita os sinais de que aquele tipo de anel poderia ser facilmente falsificado se alguém dentro da própria joalheria tivesse acesso ao processo de fabricação. Foi aí que a Carmita entendeu que a coisa era muito maior do que uma joia falsa. Era um esquema, era uma quadrilha. E a Carmita, esperta como é, guardou essa informação bem guardadinha, esperando o momento certo para usar. Mas aí, meu povo, aconteceu uma coisa que a Carmita não esperava. O Tiago, desconfiando que a Ingrid não tinha assumido a presidência limpa, procurou justamente a Carmita para pedir informações sobre os movimentos suspeitos da prima. E a Carmita, vendo a chance de finalmente cravar uma estocada na Pilar, a mulher que sempre a humilhou, decidiu abrir o jogo. Ela contou para o Tiago sobre a desconfiança do anel. Ela apresentou o gemologista. Ela conseguiu que a peça fosse avaliada sem que a Pilar soubesse. E foi dessa avaliação que saiu o laudo que o Tiago apresentou hoje na reunião. E foi por isso, minha gente, que a Carmita entrou na sala de reuniões da joalheria bem naquele momento. Ela entrou de cabeça erguida, de bolsa firme na mão, com aquele olhar de quem sabe que vai ter os 5 minutos de glória mais gostosos da vida dela. E ela olhou para Pilar, deu meio sorriso maldoso e disse com aquela voz doce e envenenada: Pilar, minha querida, eu preciso confessar uma coisa. Foi eu quem levei o seu anel para avaliar. Não fui eu que roubei. Calma lá. Eu só desconfiei, procurei um profissional e fiz o que qualquer amiga responsável faria. Descobri se você estava sendo enganada dentro da sua própria família. E olha só o que eu descobri. A Pilar quase teve um treco, minha gente. Ela avançou para cima da Carmita, tentou dar um tapa, mas o Heitor se pôs no meio das duas e impediu a agressão. Aqui não vai ter violência, disse o Heitor. Aqui só vai ter verdade. A Ingrid, desesperada, tentou usar a Carmita como bode expiatório. Foi a Carmita quem trocou o anel. A gente sabe que a Carmita é ambiciosa. A gente sabe que a Carmita gosta de brilho. Foi ela quem armou para prejudicar a minha mãe. Foi ela quem trocou a peça verdadeira por uma falsa para depois nos denunciar. Mas a Carmita, minha gente, a Carmita não deixou barato. Não. Ela olhou para Ingrid com aquele olhar de desprezo e disse: Trocar? Trocar como, dona Ingrid? A senhora acha mesmo que eu ia entrar no cofre da joalheria Brandão para trocar peça? Quem tem acesso ao cofre, dona Ingrid? Quem tem a chave? Quem entrava lá em dias e horários que não eram do expediente? A senhora, dona Ingrid. Só a senhora. Vai negar isso na frente do relatório de auditoria que o seu primo está segurando na mão? Foi um golpe fulminante, meus amigos. A Ingrid não teve mais o que dizer. Ela abaixou a cabeça e ficou olhando para a mesa, encurralada. Foi aí, minha gente, foi aí que a Ingrid mostrou para que veio. Ela sabia que estava perdida, mas ao invés de admitir a culpa, tentou fugir para frente. Ela virou para o Tiago e cuspiu veneno. Você está desesperado para recuperar essa cadeira. Você está armando essa cena inteira
porque não engoliu que a família preferiu me colocar aqui. Isso é ciúme, Tiago. Isso é despeito. Isso é a birra de um homem que perdeu o poder e agora inventa uma história maluca só para tentar voltar. Mas foi aí que o Heitor deu mais um passo. Olhou para Ingrid direto nos olhos e disse aquela frase que ninguém vai esquecer tão cedo. Dona Ingrid, o Tiago não veio aqui recuperar cadeira nenhuma. O Tiago veio aqui salvar a empresa que o pai da senhora perdeu de vista, a empresa que o meu pai construiu com suor, e a empresa que a senhora está prestes a destruir junto com o nome dessa família. E se tem alguém aqui que pode dizer o que essa joalheria representa, esse alguém sou eu, filho de Arthur Brandão. Meu Deus do céu! Foi como se um relâmpago cortasse a sala. A Pilar levantou de novo daquela cadeira, mas dessa vez ela veio para cima do Heitor com fúria. Você não é ninguém. Você não é filho de Arthur coisa nenhuma. Meu irmão nunca teve filho. Meu irmão não escondia segredos de mim. Você está inventando. Você está usando o nome dele para dar golpe nessa família. Sai da minha frente. Sai da minha vida. Você não vai colocar as mãos em nada que pertença aos Brandão. Mas o Heitor não se abalou, minha gente. Ele nem levantou a voz. Ele só tirou de dentro do paletó um envelope menor, mais fino, e disse: aqui está o exame de DNA. Aqui está a certidão. Aqui está a carta manuscrita do meu pai me reconhecendo. E aqui está a cópia do testamento particular que ele deixou registrado em cartório, Dona Pilar. O testamento que a senhora nunca soube que existia, porque o Arthur sabia que a senhora e a Ingrid iriam fazer com esse patrimônio exatamente o que estão fazendo agora. Segurem firme, minha gente, porque agora a coisa vai ficar preta para Dona Pilar e para Dona Ingrid. Os membros do conselho da joalheria começaram a se mexer. O diretor financeiro pediu a palavra. O diretor jurídico da empresa pediu a palavra. E um a um, os representantes do conselho começaram a levantar questões sobre a gestão da Ingrid. Como é que uma pessoa que assumiu há poucos dias já tem sob sua responsabilidade um caso de falsificação desse tamanho? Como é que a Ingrid entrava no cofre em horários irregulares sem justificativa registrada? Como é que ninguém do conselho foi consultado sobre essa peça específica que foi vendida à própria Pilar? As perguntas voavam para cima dela, uma atrás da outra, e a Ingrid não conseguia responder nenhuma. Ela tentava, minha gente, ela tentava. Ela dizia: eu não sabia, eu confiava nos funcionários, a responsabilidade é dos técnicos que fabricaram a peça. Mas quanto mais ela falava, mais ela se enrolava. Foi aí que o Tiago pediu a palavra e propôs. Minha gente, propôs uma coisa que fez a Pilar entrar em pânico total. O Tiago se levantou, andou até o centro da sala, olhou para o conselho todo e disse: senhores membros do conselho, eu peço, pela integridade do nome dessa empresa, a suspensão imediata da presidência da minha prima Ingrid até que uma auditoria completa e independente seja conduzida em todas as operações da joalheria Brandão dos últimos 12 meses. Eu peço a análise de cada peça vendida, de cada contrato assinado, de cada movimentação de cofre. E enquanto essa auditoria não estiver concluída, a Ingrid não pode continuar assinando pela empresa. Isso não é vingança pessoal. Isso é responsabilidade com o legado do meu tio Arthur. A Pilar quase saiu correndo, minha gente. Ela olhou para Ademir buscando socorro, olhou para Ulisses buscando aliado, olhou para Silvana buscando pena, mas ninguém, absolutamente ninguém, teve coragem de defender a Ingrid depois do que viu. E o Heitor, aquele rapaz que entrou na sala como um estranho, terminou aquela reunião como o líder que ninguém esperava. Ele apoiou publicamente o pedido do Tiago, ele exigiu formalmente a investigação, ele colocou a assinatura dele como filho biológico do Arthur no requerimento oficial e disse para a sala inteira: enquanto tiver Brandão neste sangue, essa família não vai destruir o trabalho do meu pai. Vocês podem me detestar, podem me chamar de intruso, podem tentar me expulsar de 1000 formas diferentes, mas eu vou ficar aqui até essa joalheria ser limpa de todas as fraudes que estão sendo cometidas em nome do Arthur. A Pilar, minha gente, a Pilar sentou naquela cadeira devastada. Ela olhou para Ingrid, ela olhou para o Heitor, e pela primeira vez em muito tempo, aquela mulher entendeu que o jogo tinha virado, que o poder que ela achava que era eterno estava escorregando pelas mãos dela. E a Ingrid, meus amigos, a Ingrid tentou reagir. Ela levantou, tentou fazer um último discurso, tentou convencer o conselho a manter a presidência dela mesmo com a suspeita.
Vocês vão jogar tudo fora por um único anel? Vocês vão me tirar do cargo por causa de uma joia isolada? Vocês vão me humilhar publicamente por um caso que talvez nem tenha ligação comigo? Eu apelo para a racionalidade de vocês. Eu apelo para minha família. Mas a resposta que ela recebeu, minha gente, foi um silêncio devastador. Um a um, os membros do conselho baixaram os olhos. Um a um, os representantes da diretoria evitaram o olhar dela. E o pior de tudo, foi quando o próprio Ulisses, tio dela, aquele mesmo Ulisses que tinha votado para ela assumir a presidência há poucos dias, ficou em pé, respirou fundo e disse: Ingrid, minha filha, eu voto pela suspensão, pelo bem da família, pelo bem do meu irmão Arthur, que já não está aqui para defender o nome dele. Foi o golpe final, minha gente. A Ingrid arregalou os olhos como se tivesse levado uma facada. Ela olhou para o tio, olhou para a mãe, olhou para a sala inteira e desabou na cadeira. A Pilar tentou correr até ela, mas nem a mãe conseguiu chegar perto porque o próprio pessoal de segurança do conselho barrou a passagem. Dona Pilar, por favor, mantenha a distância enquanto a votação é concluída. E a votação, meus amigos, a votação foi rápida, foi cruel, foi implacável. A presidência da Ingrid foi suspensa por unanimidade. Unanimidade. Todos os votos contra ela. Nenhum voto a favor. Nem a Pilar teve coragem de levantar a mão para defender a filha, porque sabia que se levantasse ali no meio de todo mundo, ia se afundar junto com ela. Ai, minha gente, ai! Vocês precisam ver o desespero daquela mulher. A Ingrid começou a chorar de raiva, não de tristeza. Chorou de ódio, chorou de humilhação, chorou daquele choro seco de quem viu o mundo desabar em cima da própria cabeça. E enquanto ela chorava, a Pilar corria de um lado para o outro tentando negociar. Ela pegou o Ademir pelo braço, cochichou coisas no ouvido dele, tentou passar dinheiro por baixo da mesa, tentou marcar reuniões secretas, mas o Heitor viu tudo. O Heitor apontou para Pilar e disse para o conselho: Estão vendo o que essa senhora está fazendo agora mesmo na frente de vocês? Estão vendo? Ela está tentando comprar apoio para tentar reverter uma decisão que acabou de ser tomada pela integridade dessa família. Isso é o retrato de tudo o que aconteceu nessa joalheria nos últimos anos. Enquanto essa senhora tiver influência sobre a operação, essa empresa nunca vai ser limpa. A Pilar começou a gritar: Minha gente! Começou a gritar como uma louca. Ninguém aqui vai me impedir de defender minha filha. Ninguém aqui é dono do nome Brandão mais do que eu. Eu sou irmã do Arthur. Eu conheci ele antes de todos vocês. Eu sei do que ele era capaz e do que ele não era. E esse rapaz que apareceu aqui hoje é um golpista. É um oportunista. É alguém que se aproveitou da morte do meu irmão para vir tomar o que não é dele. Mas foi aí, minha gente, foi aí que o Heitor deu a última cartada da reunião. Ele tirou do bolso interno do paletó um pequeno objeto embrulhado num paninho de veludo, colocou em cima da mesa e desembrulhou devagarinho. Era uma medalhinha de ouro, minha gente. Uma medalhinha antiga, gasta pelo tempo, com uma foto de bebê no verso. E ele disse: Dona Pilar, isso aqui está comigo desde os meus primeiros anos de vida. Meu pai me deu essa medalhinha antes de precisar me esconder do mundo, porque a senhora mesma, quando descobriu a existência de uma mulher na vida do meu pai, que ele amou de verdade, ameaçou de morte a minha mãe. Meu pai me protegeu longe da senhora a vida inteira. E hoje eu estou aqui para terminar o que ele começou. Meu Deus do céu! A Pilar caiu sentada, minha gente. Caiu de verdade. Aquela mulher que sempre andava com a cabeça erguida, aquela mulher que sempre humilhou todo mundo em volta, ficou pequenininha no meio da sala. E as memórias, meus amigos, as memórias vieram todas na cabeça daquela mulher. Ela reconheceu a medalhinha. Ela lembrou daquela mulher que o Arthur tinha amado escondido. Ela lembrou das ameaças que fez. Ela lembrou do sumiço da moça. E ela entendeu, ali, que o filho daquele amor secreto tinha crescido, tinha se formado, tinha esperado o momento certo. E agora estava ali, na frente dela, na sala da joalheria, para cobrar tudo o que ela tinha feito de errado. E o Heitor, meus amigos, o Heitor não parou aí não. Ele olhou para Ingrid, que continuava chorando, e disse com uma calma que era mais cortante que qualquer grito: Prima Ingrid, porque agora eu sou seu primo mesmo. Eu quero que a senhora saiba que eu não vim aqui destruir a família. Eu vim aqui salvar o pouco que ainda pode ser salvo. A senhora pode continuar na joalheria depois que a auditoria terminar, se a auditoria mostrar que a senhora não tem envolvimento no esquema. Mas,
Se mostrar o que eu acho que vai mostrar, a senhora vai responder na justiça como qualquer outra pessoa. Aqui não vai ter privilégio de sangue. Aqui não vai ter blindagem de família. Aqui vai ter lei, justiça e responsabilidade. A Ingrid não respondeu, minha gente. Ela só chorou mais forte, porque no fundo, no fundinho daquele coração dela, ela sabia que o Heitor tinha razão. Ela sabia que estava metida no esquema. Ela sabia que os dias dela na presidência tinham acabado. E o Tiago, meus amigos, o Tiago olhou para o Heitor com aquele olhar de admiração e agradecimento que só quem foi humilhado a vida inteira pode dar, para quem, do nada, aparece para fazer justiça. Os dois se abraçaram no meio da sala. Um abraço de irmãos. Um abraço de aliados. Um abraço de guerra. E o Tiago falou para a sala inteira. A partir de hoje, o Heitor não é um estranho na joalheria Brandão. O Heitor é sangue do Arthur. É sangue dessa família. E é meu aliado no que precisar ser feito para restaurar o nome dessa empresa. Quem quiser ficar contra o Heitor, vai ficar contra mim também. Quem quiser trair essa família, vai ter os dois pela frente. A Pilar, meus amigos. A Pilar levantou daquela cadeira com o rosto vermelho de fúria. Ela apontou o dedo para o Heitor, apontou o dedo para o Tiago, apontou o dedo para Carmita e disse com uma voz de veneno puro: vocês três acabam de assinar a sentença de morte de vocês. Vocês três acham que ganharam alguma coisa hoje? Não ganharam nada. Vocês só acordaram uma tigresa que estava dormindo. Eu não vou deixar barato. Eu não vou aceitar isso calada. Vocês vão pagar por cada palavra que foi dita aqui hoje, cada humilhação que a minha filha passou, cada gota de sangue Brandão que foi manchada. Eu juro por Deus, por céu, por terra, por tudo que é sagrado, que vocês três vão se arrepender de terem entrado nessa sala hoje. E ela saiu batendo o pé, puxando a Ingrid pelo braço, atropelando cadeiras, chutando bolsas, deixando para trás um rastro de fúria que arrepiou até quem já era acostumado com os escândalos dela. E foi assim, minha gente. Foi assim que o dia que era para ser a coroação da Ingrid virou o começo da queda dela. Foi assim que a joalheria Brandão descobriu que existia um herdeiro escondido do Arthur. Foi assim que o Tiago, humilhado a vida inteira, começou a recuperar o brilho e o poder que a família tinha tirado dele. Foi assim que a Pilar, aquela mulher que passou meses achando que era intocável, começou a ver o império dela desabar pedra por pedra. E foi assim que uma aliança se formou dentro daquela sala. Uma aliança de sangue, de justiça, de guerra. Uma aliança entre o Heitor e o Tiago que promete mudar tudo nessa novela daqui pra frente. O Heitor terminou a reunião no meio da sala vazia, ao lado do Tiago e da Carmita, olhando pela janela para Pilar entrando no carro esbravejando. E ele falou baixinho para os dois: isso aqui foi só o começo. O que a gente descobriu hoje é a ponta do iceberg. Existe muito mais coisa escondida nessa família. Existe muito mais dor por trás do sumiço do meu pai. Existe muita gente injustiçada, começando pela Adriana, que precisa de justiça. E eu não vou parar enquanto a última migalha desse esquema não vier à tona. O Tiago apertou a mão do Heitor com força e disse: você não está sozinho, primo. A partir de hoje, você tem um Brandão do seu lado. E juntos, a gente vai descobrir cada segredo que essa família enterrou nas últimas décadas. A Carmita, no meio dos dois, sorriu com aquele sorriso maldoso de sempre e completou: e vocês têm uma velha raposa aqui para caçar cada joia falsa que ainda esteja circulando por aí. Podem contar comigo. E enquanto isso, meus amigos, enquanto isso, do outro lado da cidade, a Adriana recebia a notícia sobre o Heitor pela boca do Mau Mau. O Mau Mau chegou correndo no salão de beleza onde a Adriana trabalhava, ofegante, agitado, com o celular na mão, e gritou: Adriana! Adriana! Você não vai acreditar no que aconteceu na joalheria hoje. Um filho biológico do Arthur apareceu e ele derrubou a Ingrid da presidência. E ele se aliou ao Tiago. E ele quer justiça em nome do pai. A Adriana parou de trabalhar no cabelo da cliente. Deixou o secador cair no chão. Levou a mão ao peito. Encostou na parede para não desmaiar. E as lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, minha gente. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de esperança. Porque pela primeira vez, desde que ela saiu da cadeia, a Adriana viu que existia uma chance real. Uma chance concreta. Uma chance de sangue. De fazer justiça pelo Arthur, o homem que ela tanto respeitou, e pela injustiça que ela mesma sofreu. E ela olhou para o Mau Mau com os olhos molhados
e disse com aquela voz firme de guerreira: Mal, mal, esse Heitor pode ser a chave de tudo que eu tô planejando. Esse rapaz é o herdeiro legítimo, é o dono verdadeiro da joalheria, é o único que pode enfrentar a Pilar de igual para igual. Eu preciso conhecer esse Heitor, eu preciso me apresentar para ele, eu preciso saber se posso confiar nele. Porque se ele for de verdade, se ele for filho mesmo do Arthur, se ele quiser justiça de verdade, ele vai me querer do lado dele. E eu vou querer ele do meu lado. Nós dois juntos, mal, mal. Nós dois juntos podemos derrubar essa Pilar de uma vez por todas. A Nancy, que estava passando pelo salão nessa hora, ouviu tudo. E a Liris, que veio atrás dela, também ouviu. E as três amigas, unidas na dor, unidas na revolta, unidas no plano de vingança, se abraçaram ali no meio do salão. A Nancy disse: Adriana, esse Heitor pode ser o presente que a vida te deve. Vai atrás dele, não perde essa chance. A Liris completou: cada peça do quebra-cabeça está se encaixando. A queda da Ingrid, a aliança com o Tiago, agora um filho do Arthur aparecendo do nada. A gente está a poucos passos de destruir a Pilar de vez. E a Adriana, com o olhar firme, com a determinação de quem passou por tudo e não vai voltar atrás, respondeu: Meninas, se preparem, porque a partir de amanhã, a Adriana Meirelles vai começar a se aproximar do Heitor Brandão. E juntos, todos nós, vamos mostrar para Pilar que Deus tarda, mas não falha, e que nenhuma injustiça fica sem resposta neste mundo. Enquanto isso, minha gente, dentro do carro da Pilar, o clima era de funeral. A Pilar berrava com a Ingrid, xingava o motorista, dava murro no banco, esbravejava contra o Heitor, praguejava contra a Carmita. Como é que você não me disse antes, Ingrid? Como é que você entrava naquele cofre sem me consultar? Como é que você deixou uma peça daquela chegar até mim, sua tola? Você acha que o Arthur nunca desconfiaria dessa fraude? Você acha que eu ia usar um anel falso a vida inteira sem alguém perceber? Você me deu na mão dos meus inimigos, Ingrid. Você me expôs. Você me humilhou. E agora, um filho do Arthur. Um filho que eu nem sabia que existia, tá lá dentro da minha joalheria dando as cartas. A Ingrid não conseguia responder, minha gente. Ela só chorava, só balançava a cabeça, só olhava para fora da janela como se estivesse num pesadelo. E a Pilar continuava: Mas eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar. Amanhã cedo eu vou procurar o Ademir. Amanhã cedo eu vou marcar reunião com todos os aliados que a gente ainda tem. Amanhã cedo eu vou começar a preparar o contra-ataque. Esse Heitor, essa Adriana, esse Tiago, essa Carmita, esses 4 miseráveis vão descobrir do que a Pilar Brandão é capaz quando é encurralada. Mas o que a Pilar não sabia, minha gente, o que a Pilar não fazia ideia, é que o Heitor já tinha se preparado para a guerra dela antes mesmo de entrar na sala de reuniões. Enquanto ela estava dentro do carro esbravejando, enquanto ela sonhava com a vingança dela, o Heitor já tinha, dentro daquele envelope marrom, cópias autenticadas de mais uma dezena de documentos que ainda não tinham vindo à tona. Documentos que apontavam movimentações bancárias suspeitas dela. Documentos que ligavam o Ademir a advogados sombrios. Documentos que mostravam a Silvana em situações que ela nunca imaginou que fossem descobertas. Documentos que provavam o passado obscuro do Ulisses com apostas e agiotas. Cada peça do dossiê do Arthur estava ali, guardada com o Heitor há meses, esperando o momento certo para ser jogada na mesa. E esse momento, meus amigos, esse momento estava só começando. E vocês precisam ver o que aconteceu na saída da joalheria, minha gente. Quando o Heitor, o Tiago e a Carmita saíram do prédio, uma multidão de repórteres já estava lá esperando. Alguém tinha vazado a informação da reunião? Alguém tinha soltado para a imprensa que uma coisa grande estava para acontecer naquela sala. E os fotógrafos começaram a disparar as máquinas. Os microfones se estendiam para cima do Heitor. Os repórteres perguntavam em uníssono: Senhor, é verdade que o senhor é filho biológico do Arthur Brandão? É verdade que a presidente Ingrid foi suspensa? É verdade que existe um esquema de joias falsificadas dentro da joalheria Brandão? E o Heitor, com aquela calma de sempre, parou no meio da calçada, olhou para a câmera principal e disse com uma frase que já entrou para a história dessa novela: Sou o Heitor Brandão, filho de Arthur. Estou aqui para terminar o trabalho do meu pai. E não vou descansar enquanto esta família não pagar por cada crime que cometeu escondida atrás do nome dele. A frase caiu como uma bomba nos jornais.
Em poucas horas, aquela declaração estava em cada telejornal, em cada portal de notícias, em cada rede social do país. O nome Brandão começou a ser digitado nos mecanismos de busca em uma velocidade absurda. E o povo, meus amigos, o povo começou a se envolver com a história. Uns torcendo pelo Heitor, uns torcendo pela Ingrid, uns pedindo justiça pelo Arthur, uns lembrando da história da Adriana e clamando por libertação total dela. A repercussão foi tanta, que dentro de poucas horas, o próprio Ademir começou a receber ligações de clientes desesperados querendo saber se as joias que eles tinham comprado na Brandão eram verdadeiras ou falsas. E o Ademir, minha gente, o Ademir, que sempre foi o advogado esperto de sempre, começou a suar frio. Porque ele sabia que se aquele esquema fosse investigado a fundo, ele também ia cair junto. Ele estava metido até o pescoço em favores que fez para Ingrid, em contratos que assinou para Pilar, em manobras jurídicas que executou para proteger a família Brandão. E se o Heitor puxasse um fio, um único fio dessa meada, tudo desabava. E foi por isso, meus amigos, foi por isso que o Ademir procurou a Pilar naquela mesma noite, desesperado, apavorado, quase em pânico. Ele bateu na porta da casa dela, entrou sem ser convidado, sentou no sofá da sala e disse para ela com uma voz trêmula: Pilar, a coisa é séria. A coisa é muito mais séria do que a gente imaginou. Esse Heitor tem provas, esse Heitor tem influência, esse Heitor tem apoio popular. E se a gente não parar ele agora, se a gente não neutralizar ele nas próximas horas, ele vai levar todos nós para a cadeia. Todos nós, ouviu bem? Você, eu, a Ingrid, o Ulisses, todo mundo que se meteu em qualquer coisa suja dessa família nos últimos anos. A Pilar, meus amigos. A Pilar olhou para o Ademir com aquele olhar de fera acuada e respondeu com uma voz gelada: Então nós vamos parar esse Heitor. Nem que para isso a gente tenha que sujar as mãos de novo. Nem que para isso a gente tenha que fazer o que já fez uma vez. Nem que para isso a gente tenha que eliminar o problema da mesma forma que já eliminou outros. Você entendeu, Ademir? Você entendeu bem o que eu tô te dizendo? O Ademir engoliu seco. Meus amigos! Ele sabia exatamente o que a Pilar estava insinuando. E ele, apesar de todo o medo, apesar de todo o pavor, apesar de saber que era jogo perigoso, balançou a cabeça positivamente e disse: Entendi, Pilar. E se é assim que tem que ser, é assim que vai ser. Meu Deus do céu, minha gente. Vocês estão vendo o tamanho da encrenca em que essa família se meteu? Vocês estão vendo o tamanho da guerra que se avizinha? De um lado, o Heitor, o Tiago, a Carmita, a Adriana, a Nancy, a Liris, o Mau, o Pedro, o Otoniel, a Elisa, todos os que sofreram nas mãos da Pilar e da Ingrid. De outro lado, a Pilar, a Ingrid, o Ademir e cada capanga, cada advogado sombrio, cada agiota, cada intermediário sujo que esses vilões conseguem comprar com o dinheiro que ainda resta na conta deles. E essa guerra, meus amigos, essa guerra está apenas começando. O detalhe naquele anel falso, aquele único diamante substituído por zircônia, aquele único documento de gemologista independente, foi o estopim, foi a fagulha. Foi o começo de um incêndio que promete queimar o Império Brandão de dentro para fora. E o mais bonito de tudo isso, minha gente, o mais bonito de tudo, é que essa história está começando a se resolver. Porque o Arthur, mesmo lá do outro lado, está conduzindo cada peça desse quebra-cabeça para que a justiça saia pelas mãos dos filhos do coração dele, começando pela Adriana, e agora com o filho biológico dele, o Heitor, que veio para terminar o trabalho. É como se o Arthur, sabendo que ia partir, tivesse deixado sementinhas plantadas em cada canto. Uma sementinha na fisioterapeuta que ele amou, uma sementinha no filho escondido que ele protegeu a vida inteira, uma sementinha no sobrinho Tiago que ele sempre viu como o único herdeiro digno. E agora, meus amigos, agora essas sementinhas estão brotando todas juntas, ao mesmo tempo, no mesmo momento, para formar uma floresta de justiça que vai engolir a Pilar e a Ingrid de uma vez por todas. E eu vou dizer para vocês uma coisa: nenhuma das duas está preparada. Nenhuma das duas percebeu ainda o tamanho da desgraça que caiu em cima delas. A Pilar ainda acha que consegue vencer com dinheiro, com ameaça, com corrupção. A Ingrid ainda acha que consegue voltar à presidência se manipular o conselho um pouquinho. Elas ainda estão presas àquele mundinho de arrogância delas. Mas o Heitor, meus amigos, o Heitor não é um homem qualquer.
O Heitor foi criado longe da Pilar de propósito. O Heitor cresceu preparado, planejado, estudado, treinado pelo próprio Arthur para esse momento. O Heitor é um leão. E leão, minha gente, leão não brinca com hiena. Leão despedaça hiena. E é isso que a Pilar vai descobrir nos próximos dias. É isso que a Ingrid vai entender nas próximas semanas. É isso que essa novela vai mostrar pra gente com cada capítulo que passa. A queda gloriosa dos vilões pelas mãos do herdeiro secreto que ninguém esperava. Agora, eu quero saber de vocês, meus amigos. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente acabou de assistir. Vocês acham que a Ingrid vai conseguir voltar à presidência da Joalheria Brandão depois desse escândalo com o anel falso da Pilar? Ou vocês acham que ela caiu de vez e não tem como se levantar? E o Heitor, meus amigos, o Heitor? Vocês confiam nele? Vocês acham que ele veio realmente para fazer justiça pelo Arthur? Ou vocês acham que ele tem alguma outra agenda escondida que ainda vai ser revelada? Vocês acham que a Pilar merece perdão pelo que fez com a Adriana? Pelo que armou contra o Arthur? Pelo que fez com o filho escondido do próprio irmão? Ou vocês acham que ela merece perder tudo, ir para a cadeia, ficar sozinha no mundo? Que nota de 0 a 10 vocês dão para Pilar como vilã? Que nota de 0 a 10 vocês dão para o Heitor como o novo mocinho da história? Deixem a resposta de vocês aqui embaixo nos comentários, porque eu leio cada um dos comentários e adoro saber a opinião de vocês. E se vocês curtiram esse vídeo, se vocês se emocionaram com essa cena, se vocês estão adorando acompanhar essa novela, do jeito que só eu conto aqui pra vocês, dá aquele like bem gostoso no vídeo. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber a notificação de cada novo vídeo e compartilha esse vídeo com a família toda, com os amigos, com as vizinhas, com quem estiu ver por perto, porque história boa é história compartilhada. E prometam pra mim, meus amigos, prometam que vocês vão voltar aqui amanhã, porque a Pilar já está armando o contra-ataque. A Ingrid ainda vai ter uma última tentativa desesperada de manter o poder. E a Adriana finalmente vai se encontrar com o Heitor Brandão numa cena que promete arrepiar cada fio de cabelo do corpo de vocês. Vocês não podem perder o que vem por aí. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.